Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as questões levantadas pelo irmão Green no dia 6 de setembro de 2019, que nós assistimos no dia 6 de setembro de 2024, né? Exatamente 5 anos depois. E que revela, assim, surpreendentemente, a atualidade do irmão Green, né? Vai levar muito tempo para que a linguagem dele tenha que ser reciclada. Quem sabe daqui a 100 anos ou mais, né? E ele falou muito sobre a influência do mecanicismo na nossa sociedade de uma maneira geral, né? No pensamento, na forma de organizar o pensamento. E como ele foi bastante enfático, quem assistiu percebeu isso, eu conversei com o Paulo e falei, eu acho que é importante a gente retomar um pouco essa questão do mecanicismo, porque ele falou muito sobre o mecanicismo, mas talvez nem todos tenham se inteirado. Alguns que fizeram o CAD já ouviram falar bastante sobre mecanicismo. Então, o que é o mecanicismo, né? Qual é a sua origem? Como é que nós chegamos no mecanicismo? Toda vez que eu trabalhei o mecanicismo no CAD, mesmo na faculdade, eu sempre dizia o seguinte: nós precisamos descobrir que nós somos mecanicistas e não sabíamos. Porque nós, como temos uma deficiência de origem, de não fazer a reflexão filosófica, que foi abandonada, não se faz mais filosofia, a filosofia passou a ser um curso para formar bacharéis. Então, nós não pensamos sobre o pensado, nós vamos recebendo a informação e reproduzindo como se aquilo fosse natural. E aí, essa informação, ela vem pelo formato mecanicista, que é a nossa herança desde o século XVII. Começa a ser forjado no século XVII. Veja, tudo se resume, por assim dizer, num núcleo chamado mentalidade. Cada época tem a sua mentalidade. Por exemplo, no medievo, a mentalidade estava assentada na visão geocêntrica, que nós já falamos aqui muitas vezes. Essa visão geocêntrica de uma terra fixa se refletia também numa sociedade supostamente estática. Por exemplo, no medievo não havia mobilidade social. Você nascia servo, morria servo. Nascia nobre, morria nobre. Não havia, por exemplo, casamentos entre classes. Era algo impensável, estava fora da moldura do medievo. Então, veja, quando nós temos o núcleo da mentalidade, esse núcleo, ele se reflete, é a chamada esfera cultural. Todo o conjunto da cultura está subordinado a esses núcleos. E o núcleo do medieval é o geocentrismo. Então ele condicionou todo o pensamento crítico. O medievo começa no século V, com a derrocada do Império Romano, e vai até o século XIII. Né? Nesse período todo, é chamado de obscurantismo, o período obscurantista. Eu não concordo, eu acho que não é tão obscurantista assim. Foi um período de grandes reflexões, principalmente no campo filosófico, mas sempre essa reflexão sempre subordinada à visão religiosa. Veja, a religião é que dominava, é o chamado período fideísta. A fé é que determina o pensamento sobre tudo. Por isso que o clero exerce um poder acima, inclusive, dos reis, dos impérios, né? É o geocentrismo e é o teocentrismo. Então, a fé sendo o parâmetro de todas as interpretações. Mas qual é o problema nisso? O problema é que era uma fé interpretada por seres humanos, que veio sendo construída durante todo esse período. No Concílio de Nicéia, no século IV, reuniram os clérigos da época, patrocinado por o imperador que tornou o Império Romano cristão, Constantino, e havia no movimento cristão, o cristianismo chamado primitivo, era um movimento diversificado, era espontâneo.
Então as pessoas passaram a interpretar as escrituras e principalmente os evangelhos de forma diversificada. Então eles resolveram fazer uma unificação nesse concílio. E aí passaram a dispensar certos textos, alguns até passaram a ser proibidos, e definiram qual era a interpretação oficial a partir dali. E essa interpretação oficial estava sob a cargo exclusivo do clero, da hierarquia clerical. Então, todo o pensamento crítico estava subordinado à fé, ao fideísmo, mas uma fé interpretada num tempo e num espaço bem característicos, né? Que é o medievo. E isso vai até o século XII, num processo de reflexões, subordinando esse pensamento, perseguindo pessoas que pensavam diferente. Já havia cancelamento naquela época, eram cancelados, né? Orígenes, por exemplo, foi cancelado. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, isso lá no século IV. A alma precede o nascimento. A alma já existe antes do nascimento. Consequentemente, ele estava dizendo o quê? Que é um processo reencarnatório. E isso gerou toda uma controvérsia que foi resolvida no século VI, no Concílio de Constantinopla II, patrocinado por Justiniano, onde eles resolveram abolir a reencarnação. Não existe reencarnação, existe ressurreição, né? Dizem que a Teodora, a imperatriz, não gostava dessa questão da reencarnação, porque ela tinha feito algumas coisas muito graves, que ela era ex-prostituta. E quando ela soube que as prostitutas de Constantinopla diziam aos quatro ventos que tinham orgulho de ter uma ex-prostituta imperatriz, ela mandou matar as prostitutas de Constantinopla. E quando disseram para ela que a reencarnação era mais ou menos isso que nós conhecemos, ela não gostou. E falou para o Justiniano, que era o imperador, ela era uma mulher muito forte, e ele foi no Papa da época e extinguiram no concílio, né? A partir dali não tem reencarnação, por decreto, né? Vejam, tudo isso em face de um poder clerical onde o religioso se sobrepõe a toda forma de pensamento crítico. Mas, como ninguém segura a história, o clero mesmo percebeu que a evolução do pensamento nesse período exigia uma aproximação que hoje nós chamamos de pensamento acadêmico com o pensamento religioso. E criam universidades a partir do século XII. A primeira foi de Bolonha, em 1130, se eu não me engano. A segunda foi Paris, a terceira foi Oxford, depois veio Pádua, Nápoles, e a última foi Cambridge, em 1230. São universidades todas controladas pelo clero. Mas aqui eles começam a admitir mestres não ligados ao clero. Tem sacerdotes e leigos no corpo docente. Já não é mais a hierarquia clerical que determina todo o processo educacional dessas universidades. Nesse processo, eles têm o chamado lecto e o dispatatio, as lições, e depois o debate sobre as lições, que eram seminários. Isso é um grande avanço. Veja, o que é que eles pretendiam aqui? Fortalecer a interpretação das escrituras à luz do conhecimento da época, usando os instrumentos da ciência que existia na época, da filosofia que existia na época. Usando esses instrumentos, eles imaginavam que a universidade serviria muito bem ao fortalecimento da interpretação clerical, sempre da chamada verdade revelada. Mas esses dois eventos, principalmente o dispatatio, os seminários,
que permitia o debate entre alunos e professores, gera necessariamente uma tensão entre razão e fé. O que eles imaginavam que iria acontecer, acontece o contrário. Em vez de da razão fortalecer a fé, ela começa a se descolar da interpretação da fé da época. E isso, evidentemente, altera o quantum mental da época, e aí nós temos, nos séculos seguintes, no século XV, século XV e XVI, três acontecimentos importantes, de curta, média e longa duração. Nós temos Gutenberg, com a prensa, 1440. Qual foi a importância de Gutenberg? Ele inventa uma máquina de imprimir livros, ele utiliza aquele sistema de moer a uva para fazer o vinho, adapta, cria os tipos móveis e começa a imprimir livros. O primeiro livro que ele imprime é uma Bíblia. Levou 5 anos para imprimir toda a Bíblia. Mas, até então, todas as reproduções dos volumes eram feitas pelos monges copistas à mão. Então, levava muito mais do que 5 anos. Então, foi só um começo, mas ele aperfeiçoa e, a partir dali, isso se difunde e começam a imprimir livros diversificados. O que faz o quê? No médio prazo. As pessoas começam a ler pelos seus próprios olhos, porque até então a leitura era feita pela ótica do clero. Porque não tinham livros disponíveis, os livros ficavam restritos às bibliotecas dos mosteiros, e como não tinha livros para ler, a grande maioria era analfabeta. O clero era alfabetizado e talvez um ou outro nobre. Nem a nobreza era geralmente alfabetizada. Porque não tinha o que ler e não era necessário. Né? O dia a dia era suprido, as necessidades cotidianas eram supridas sem a necessidade da leitura. Começam a ler no médio prazo, começa a alterar a conjuntura, a massa crítica. No longo prazo, tem a grande revolução estrutural. Não é já no Renascimento. Né? Quando eu perguntava aos alunos, por exemplo, lá na faculdade, quando é que começou a Revolução Francesa? Embora um ou dois sabiam, a maioria nem sabia que tinha tido uma Revolução Francesa, porque lastimava o jeito que os alunos estão chegando no 3º grau, né, Paulo? Você que também é professor. Não tem uma coisa da Bastilha? Foi, a chamada queda da Bastilha é digamos assim, o emblema do início da Revolução Francesa. Mas eu digo, na verdade, a Revolução Francesa começou aqui, com Gutenberg. Em seguida, Lutero, a Reforma Protestante patrocinada por Lutero. Qual foi a importância da Reforma Protestante? Começa a enfraquecer o poder clerical, porque cria um cisma. E foi tão forte, e a mentalidade já estava tão predisponente para essa transformação, que o clero não conseguiu sufocá-lo. Ele foi chamado a Roma, foi excomungado, voltou para Wittenberg, onde ele colocou as 99 teses, né, na porta da igreja, que ele era o pároco, e rasgou a bula da excomunhão em praça pública. 100 anos antes, João Rus, da mesma cidade, tinha feito a mesma coisa. Tinha denunciado os abusos do clero, né, principalmente da alta hierarquia clerical, que vendia indulgências, dava títulos, perdão em troca de doações volumosas para a igreja, enriquecimento dos bispos, dos cardeais, essas coisas todas que nós sabemos. O John Hus foi chamado a Roma e não voltou para Wittenberg. Né? Foi queimado em praça pública, porque não existia mentalidade para sustentar. Então a mentalidade já tinha se alterado
principalmente em função do que estava sendo difundido, que era a fonte do pensamento crítico. Em 1543, Copérnico publica o seu livro dizendo que, como hipótese, que a Terra não era fixa como se dizia, e nem era o centro do sistema solar, mas o Sol era o centro. Então a teoria geocêntrica ele advoga a teoria heliocêntrica. Uma pequena mudança, mas que começa a abalar os alicerces do pensamento medieval. Por isso até que ele publicou no final da vida, porque ele sabia que se publicasse antes, teria morrido antes também, porque o impacto é muito forte, né? Talvez hoje a gente ache que não, mas todo um sistema de ideias, um edifício lógico e axiológico, como diz o Hermann Green, estava sustentado nesse núcleo. Quando você demonstra que o núcleo ou a premissa é falsa, todo o edifício começa a desmoronar. É uma questão de tempo. Então isso, evidentemente, o clero percebeu, né? O clero, por exemplo, não percebeu que a prensa de Gutenberg seria um grande acontecimento que iria enfraquecer definitivamente o poder clerical. Porque se soubesse, teria dado um fim aqui no Gutenberg e na prensa. O que não adiantaria, porque ninguém segura a história. Mas eles imaginavam que quanto mais livros, mais bíblias impressas, mais fortaleceria o poder clerical. E foi o contrário, né? Então, veja, esses três acontecimentos colocam em xeque todo um período de 1000 anos que começa a fazer água, e aí, no século XIV, que ela vai até o século XIII, no século XIV vem o chamado Renascimento. O Renascimento, tanto dos textos e da filosofia clássica grega, as pessoas, os intelectuais começaram a até estudar o grego para ler no original. Nesse período tem um poeta italiano chamado Francesco Petrarca, que é um poeta. Por isso que é importante a história do Petrarca. O Hermann Green sempre falou que a poesia precede a filosofia. E isso é uma prova cabal dessa afirmação. A participação de Petrarca, ele é o precursor do humanismo e é um dos precursores do Renascimento, portanto. Por que é importante a participação dele? O que é que surge aqui? O teocentrismo começa a ser substituído pelo antropocentrismo. Deixa de ser a religião e passa a ser o homem, o ser humano. Inclusive nas artes, na arquitetura, se introduz a perspectiva. O que é a perspectiva? É você fazer a projeção gráfica a partir do olhar humano. Então, por exemplo, você pega a Santa Ceia de Da Vinci, tem perspectiva, tem profundidade. É como o olho humano vê. A arte anterior, ela era chapada, ela não tinha perspectiva. A importância disso é o reconhecimento de que o mundo e a compreensão do mundo é feita pelo sujeito. Porque até então se tinha a ideia que eram coletivos, que vinha de cima, e na verdade a mentalidade ela se forma com todo o conjunto. Então vejam, essa transição do teocentrismo para o antropocentrismo abre a mente. São os três acontecimentos que na longa duração começam a provocar todo esse enfraquecimento do pensamento medieval, que chamavam de obscurantista, e permite que comecem a reencarnar pontuais para trazer um novo conhecimento. Um dos grandes pontuais é Isaac Newton. Ele publica um livro
Princípios matemáticos de filosofia natural. Ainda dizendo que era uma filosofia, não uma ciência. Mas já era a física nascendo ali. A física newtoniana. Que até hoje ela faz parte do nosso cotidiano. Todos nós usamos a física, pelo menos, não precisa ser físico. Nós usamos cálculos newtonianos para nos deslocarmos, para nos localizarmos no tempo e no espaço, para saber quanto tempo, que horário eu tenho que sair de casa para chegar em tal local, que vai começar a tal hora. Tudo isso estão nas leis de movimento de Newton, né? E quando ele traz a chamada equação da gravitação universal, ele causou um grande impacto, porque ele mostrou que as mesmas leis que regem o funcionamento do universo regem, por exemplo, a queda de uma maçã. É a mesma lei. Então isso começa a criar uma visão de que a ciência é que virá responder todas as nossas indagações. Aqui começa uma visão onde se começa a tirar a religião do pedestal e substituí-la pela ciência, pela visão científica. É o início, não é ainda a consagração. A consagração vem com o iluminismo no século XVIII. Então, veja, Newton faz o assento, ele faz algumas afirmações que vão perseverar até o final do século XIX, por exemplo, espaço e tempo absolutos, que depois Einstein vem e desmonta isso com a teoria da relatividade, mas orientou todo o pensamento científico de 200 anos, né? E ele ainda é útil, claro que é útil, né? A engenharia que o diga, os engenheiros. Na mesma época, Descartes começa a formular a chamada filosofia da modernidade, a filosofia moderna. Galileu é o pai da ciência moderna, e Isaac Newton dá uma formulação matemática para a ciência moderna, e Descartes dá uma formulação filosófica para o momento novo. E ele opta por um modelo, por um protocolo chamado mundo-máquina. Porque ele propõe que nós temos que ter um método. É preciso ter um método que sirva da melhor forma a razão. Como é que eu investigo aquilo que eu quero conhecer? Eu preciso ter um método para investigar. E esse método é o método da dúvida. O que é que ele coloca? Se foi demonstrado claramente que aquilo que estava colocado como definitivo não era definitivo, como, por exemplo, o geocentrismo, tudo deve ser colocado em questionamento. Então, a dúvida cartesiana é o primeiro passo para o novo método. Primeiro, duvidar de tudo. Porque nós temos pré-noções que acabam obscurecendo a nossa visão crítica da realidade. Limpar a mente, por assim dizer, é possível? Creio que não, mas era uma visão. Primeira coisa, a dúvida cartesiana. Segunda visão, segundo pressuposto, a realidade é composta de partes objetivas. Há uma separação entre o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. Ou seja, o sujeito é dotado de alma. O corpo não tem alma. O corpo é de uma natureza distinta da alma. Então ele separa corpo e alma, sujeito e objeto. Objeto é objeto do conhecimento, aquilo que o sujeito vai investigar. Essa separação pressupõe que o objeto do conhecimento tem uma existência objetiva. Ele existe em si mesmo, independentemente do que o sujeito possa pensar. Então, o método que, usando a dúvida cartesiana,
vai investigar é encontrar a verdadeira natureza do objeto, porque ela existe. Então, isso é uma premissa. Uma vez que você consegue estabelecer o método, estabelece o que é digno de investigação, o que deve ser objeto da ciência. O que é que deve ser objeto da ciência? Aquilo que eu posso mensurar. Isso é objeto da ciência. O que eu não posso mensurar não faz parte do escopo da ciência. Então, vejo, essa escolha, por assim dizer, restringe a realidade ao mensurável. Ao mensurável pelos métodos, instrumentos e instruções disponíveis em cada época. É como se o que está fora do mensurável não existisse para a ciência. E a maior parte está fora. A maior parte está fora. Quando, por exemplo, a ciência descreve o humano, o que é o homem, ela descreve a sua composição biológica. E chega na questão, né, mesmo depois do evolucionismo de Darwin, ao Homo sapiens, que é uma descrição genérica do humano. Mas a ciência não se ocupa da diversidade do humano, porque ela não consegue mensurar. Só depois com Freud que se começa a trabalhar a diversidade emocional, psicológica, etc. Né? Então, veja, esse método ele tem um apelo muito forte, porque associado a uma física que afirma e comprova o que está afirmando, pela linguagem matemática, e uma visão de que o mundo é feito de partes, como um relógio, uma visão de um relógio. Se eu quiser conhecer as engrenagens do relógio, eu tenho que desmontá-lo. E aí, cada parte eu vou estudar separadamente. Então, eu parto do particular para o geral. Como se a desmontagem do relógio mantivesse em cada peça o significado isolado de cada uma, objetivamente. Perde-se a relação entre as partes. Então, vejam, essa busca está assentada na certeza e na determinação, ou seja, pelo método científico, onde eu afastei todas as dúvidas. Imagine que o objeto está no meio de uma floresta de dúvidas. É como se fosse uma floresta. Ele está lá, eu não consigo vê-lo integralmente, eu vejo partes dele, fragmentos que estão encobertos pela floresta. A floresta são as dúvidas. O método eficiente, eficaz da ciência deve ser aquele que consegue desbastar a floresta e chegar no objeto límpido, onde ele possa se revelar a mim, como sujeito, integralmente, exatamente como ele é. Então, uma expectativa de que a minha descrição bate exatamente com o objeto. E se eu parto desse pressuposto, eu começo a fazer uma acumulação de conhecimento que vai se colocando como definitiva. Por isso os protocolos. O irmão Green falou muito em protocolo e padrão. O protocolo começa a se sobrepor ao padrão. Se esquece até a ideia de padrão. Quando a gente fala assim, os espíritos começaram a falar para a gente, para nós todos, não se deve ensinar o que pensar, se deve ensinar a pensar. Ensinar o que pensar é próprio de um pensamento mecanicista, porque está tudo posto, tudo decifrado. Eu falei no sábado aqui sobre o Lord Kelvin, que era um físico britânico, que, até se não me engano, o Everett Schrödinger, que é um dos físicos que formularam a física quântica, ele desenvolveu a equação de onda, como os cientistas conhecem. Quando ele era muito jovem, que ele manifestou o interesse de estudar física, conversando com o Lord Kelvin,
ele desaconselhou o Schrödinger, porque ele disse assim, não há mais nada para ser descoberto. O máximo que nós vamos alcançar são algumas casas depois da vírgula, porque já está tudo mapeado, por assim dizer, né? Nesse mesmo período, o Max Planck estava descobrindo o que veio a ser a física quântica, e que revolucionou tudo que nós sabíamos até então, porque alterou a premissa. As premissas foram alteradas. A própria visão de realidade foi alterada. E quando alteramos a visão de realidade e de natureza, temos que alterar a visão de mundo, a visão de mundo, a visão do outro e a visão de nós mesmos. Porque nós somos natureza, né? Então, veja, esse pensamento ele está incrustado na nossa mentalidade, ainda. E as academias são as mais recalcitrantes em se desfazer desse pensamento mecanicista. É como se fosse uma gaiola, né? O Max Weber utiliza essa metáfora da gaiola, que encerra um pensamento e é como se fechasse a porta da gaiola e jogasse a chave fora. Passa a se pensar dentro daqueles limites da doxa acadêmica. E aí, nós chegamos até os nossos dias com todas essas consequências que o Hermann Göring foi bastante enfático e detalhou várias situações em que o mecanicismo influencia as universidades, influencia a indústria, influencia a tecnologia, porque não admite nada que saia da doxa acadêmica mecanicista. Então, veja, é toda uma trajetória histórica que passa por uma ruptura muito importante, mas que acaba fazendo uma opção pelo chamado mecanicismo e que nos tira de uma gaiola, por assim dizer, e nos coloca em outra. E aí todas as consequências, né? Se quiserem interromper, fazer pergunta, fiquem à vontade. Por isso que eu disse no início, né? Todos nós pensamos, de certa forma, pela ótica do mecanicismo. Por que nós estamos com tantas guerras no mundo? Né? Porque tem ali a faixa de Gaza, tem a Ucrânia, mas tem várias guerras na África, guerras localizadas. Veja o que acontece na Venezuela, veja o que acontece no Brasil com o crime organizado, regiões em que ninguém entra, eles não deixam entrar, dominam o território. Hoje mesmo vi uma notícia de uma menina, uma adolescente, foi baleada no Rio de Janeiro, vindo de Minas com os pais, e o GPS colocou o carro numa daquelas entradas que não poderiam entrar. E aí os chefes lá do local atiraram, e ela foi baleada. Infelizmente, ela está em uma situação estável, não tem risco de vir a fazer óbito, né? Mas isso acontece frequentemente. Isso é uma espécie de uma guerra, que a gente não considera uma guerra, mas é uma guerra contra a sociedade, né? O que acontece aí? O que está por trás disso? O método do mecanicismo é chamado método dialético. Método dialético. O que a dialética diz? Eu tenho uma tese que é confrontada por uma antítese e eu devo alcançar uma síntese. Parece lógico isso. Eu confronto ideias e eu faço uma síntese. Mas o que acontece de fato no pensamento dialético? Não vence a melhor ideia. Vence o melhor argumento, que não significa que é a melhor ideia. E uma vez vencido o melhor argumento,
uma das ideias é descartada. Se eu estou certo e você pensa diferente, necessariamente você está errado. O que é que está por trás do confronto entre palestinos e israelenses? Principalmente os grupos radicais, ortodoxos, de ambos os lados. Hamas e os ortodoxos que hoje estão no poder político de Israel. O que é que está por trás ali? A certeza de que tem certeza. Eles têm certeza de que têm certeza. Portanto, tudo que fizer se justifica. Quando eu tenho certeza que tenho certeza, até matar é justificável, porque eu tenho a verdade. Tudo que está contra a verdade se justifica o combate, né? Isso está na raiz das guerras, que começa em cada um de nós, que temos dificuldade de conviver com pessoas que pensam diferente. Vejam as redes sociais, né? Quem é que estão nas nossas redes, normalmente? Pessoas que mais ou menos pensam como nós. Aqueles que, toda vez que entram lá, nos criticam, a gente... Eu estou falando no geral, não estou falando que cada um faz isso aqui, né? O que se faz? A tal do cancelamento. Cai fora. E aí fica uma linguagem, uma metalinguagem, onde as pessoas passam a conversar sobre uma mesma visão, o que empobrece todos. Né? A diversidade é que enriquece, mas isso é o dialético. Então ele está incrustado em nós, todos nós. Nós somos ainda cartesianos. Ainda somos cartesianos. Então a melhor maneira de você superar essa visão é, primeiro, descobrir que você é. Como é que você supera o racismo? Admitindo que ele existe. Cada um admitindo que tem, pelo menos, resquícios do racismo. Resquícios históricos do racismo. Enquanto não se admite, é escamoteado. Da mesma forma que... E é pior, quando a academia é quem escamoteia, fica mais difícil, porque ela tem a chamada autoridade do saber. Aí fica tudo mais difícil para que as transformações ocorram. Mas não é impossível, né? Por fora da doxa acadêmica, tem vários pensadores ousando romper com o mecanicismo. Edgar Morin, Rupert Sheldrake, Paul Feyerabend, entre outros, estão rompendo com o mecanicismo. Marginalmente. Rejeitados nas academias, ou se estão na academia, não são aceitos no grupo, são marginalizados dentro da própria academia. O irmão Green um dia usou uma imagem assim: Edgar Morin, quando passa nos corredores, os outros vão fechando as portas, né? Porque incomoda. Incomoda porque começa a revelar que o rei está nu. Lá na historinha do Anderson, né? Anderson Christian, né? O escritor Hans Christian, isso, Hans Christian. O rei está nu. Ninguém via isso, só o menino via que o rei estava nu. É mais ou menos isso, eles estão vendo que o rei está nu, os outros não estão vendo. Que nós empobrecemos o pensamento acadêmico em função de um mecanicismo recalcitrante. Mas nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Por que o irmão Green começa a trazer, no final dos anos... Durante os anos 90, não me lembro exatamente quando, o pensamento complexo e o pensamento transdisciplinar.
Quais são as principais premissas do pensamento complexo transdisciplinar? Não linearidade, indeterminação e incerteza. Mas como? Nós vivemos na incerteza? Nós vivemos na incerteza. Tem um grande físico, que agora me fugiu o nome, eu vi uma entrevista dele, ele disse, nós precisamos da incerteza, porque a incerteza nos faz mais humildes. A certeza nos faz arrogantes, né? O Biratan D'Ambrosio era um professor da Unicamp, matemático, desenvolveu a chamada etnomatemática, esteve aqui, não me lembro que ano, não sei se o Paulo lembra disso, ele esteve aqui fazendo uma palestra, lotou ali o salão, fez uma palestra muito interessante sobre pensamento transdisciplinar e etnomatemática. Ele dizia o seguinte, é preciso substituir a arrogância do saber pela humildade da busca. Então nós tocamos o absoluto, mas não dominamos e apreendemos o absoluto. Nós sempre estaremos perseguindo o absoluto, mas nunca alcançaremos. Então veja, isso não é novo. Marsilio Ficino fundou a Academia Platônica de Florença, né? Era um protegido do Cosme de Médici. Ele dizia que era preciso recuperar o pensamento platônico, Platão, e remembrar a filosofia, a religião, a metafísica e a ciência. Porque não seria possível alcançar a verdade separadamente. Veja, é a ciência, a filosofia e a religião. Então isso não é novo. Mas, pelas trajetórias que nós seguimos como humanidade, nós entramos pelo caminho do mecanicismo, que é a antessala do materialismo. Kardec também foi influenciado pelo mecanicismo, porque era o pensamento, ainda, né, mas era muito mais dominante. E tem mais, o suprassumo do mecanicismo na França foi Auguste Comte, com o positivismo kantiano, que advogava a ideia do consensus. Ele separou a história da humanidade entre o período teológico, onde a mitologia tentava explicar a realidade através dos deuses, depois o período metafísico, onde a filosofia floresceu, mas a filosofia buscava o abstrato e não conseguiu nem o teológico nem o metafísico o consenso, ou seja, partia do pressuposto de que existe uma única verdade. Nem o teológico conseguiu, nem o metafísico, mas o científico vai conseguir. Então, por isso que ele chama de ciência positiva, daí nasce o positivismo. É a ciência que conseguirá o consensus, porque não haverá mais dúvidas. É a certeza cartesiana. Então isso era muito forte no século XIX. E a obra de Kardec, a codificação, está toda permeada por esse pensamento. Tanto é que quando o irmão Grimm vem e começa a se manifestar a partir dos anos 40, né, mais especificamente anos 50, quando ele dá a primeira aula em 1958, faz a primeira aula. E o professor Mauri reencarna em 1940 com a missão exatamente de fazer essa recontextualização. Porque vem todo o ranço mecanicista na obra. Então é preciso abstrair os núcleos que são permanentes, os princípios. Nós não encontramos em nenhuma literatura espírita fora da SBE dizendo que os princípios básicos da doutrina são os 5: Deus, Jesus, reencarnação, livre-arbítrio, comunicação
entre os polissistemas. Eu só ouvi aqui, não sei se existe em alguma outra casa ou algum outro livro fora do âmbito da SBE. O que é que ele está dizendo? Que esses 5 princípios estavam na codificação, porque eles são o permanente. Eles trabalham a substância. Mas a essencialização é sempre histórica. A substância se essencializa historicamente. Portanto, ela sofre o curso do tempo. Como nós temos o status fundante católico, nós temos a tendência a sacralizar o religioso. E aí não se pode discordar ou questionar. Não é nem discordar, é questionar a linguagem. É heresia. Eu lembro que um dos artigos que eu escrevi para a revista, a nossa revista Ser Espírita, foi questionado por uma leitora que mandou uma carta indignada, porque ela disse que eu estava dizendo para rasgar os livros de Kardec. Né? Não era nada disso que eu estava dizendo, mas ela entendeu assim. Porque o que? Criticando Kardec? Não. Nós não criticamos Kardec. Ele fez o possível, com muita competência, com o que ele tinha à mão, que era o pensamento crítico do século XIX. Agora, depois de Kardec para cá, olha a revolução da ciência. Só as 2 grandes revoluções, teoria da relatividade e física quântica, virou de ponta cabeça, de pernas para o ar, tudo aquilo que nós pensávamos. E como é que nós não vamos fazer a atualização? Porque estamos aprisionados nos protocolos. Um dos protocolos é a sacralização. Que o irmão Green trouxe, a sacralização, a esoterização, etc. O pensamento complexo transdisciplinar está nos mostrando que, primeiro, complexo, vem de complexos do latim, é aquilo que é tecido junto. O que é que está dizendo? Tudo está interligado. Como tudo está interligado, intimamente interligado, o grau de incerteza, indeterminação e não linearidade se acentua. Por que eu sei que eu saio de casa, eu não tenho certeza se eu volto? Ninguém tem certeza que volta. Ninguém pode dizer, eu tenho certeza que eu vou voltar. Há uma probabilidade de eu voltar, porque eu vou tomar certos cuidados. Mas tem certas variáveis intervenientes que eu não conheço, que estarão no meio do caminho. Um acidente, um assalto. É a incerteza, a indeterminação e a não linearidade. Puxa, mas é isso? Eu quero voltar a pensar como antes, eu não quero mais pensar assim. Não gostei disso, estou que nem a Teodora de Bizâncio, né? Não gostei da reencarnação, extingue a reencarnação, né? Extingue a complexidade do pensamento transdisciplinar. O que é que permite que nós estejamos todos ligados? O que é que faz? Porque uma coisa é certa, tudo está interligado. Começou lá com o pensamento sistêmico, né, a teoria de sistemas de Bertalanffy na biologia, e veio evoluindo. Aí passou pelo holístico, etc., um pouco místico também, e chegamos na complexidade e transdisciplinaridade, afirmando essa premissa: tudo, nada está isolado, tudo está interligado. Tudo e todos. Eu comentei no sábado. Veja a diferença significativa de linguagem que o irmão Green começou a trazer nesses últimos anos. Ele não fala mais em orgânicos e inorgânicos, que isso era uma separação. Existia uma fronteira na nossa concepção entre orgânicos e inorgânicos. Ele fala em celulares e não celulares. Ele está dizendo que não existe solução de continuidade entre um e outro. Pelo menos na minha interpretação. Solução de continuidade seria um muro entre os dois. Não há. Há um processo de continuidade porque não há separação. Há distinção, mas não separação.
Nós somos distintos dos demais seres? Somos distintos, mas não separados. É aquilo que eu disse, que o Edgar Morin trouxe. Nós temos um conceito de um ser humano, né, do homem insular, uma ilha rodeada de outros seres por todos os lados. Quando, na verdade, nós somos uma península. Se você tem um continente, que é o continente vida, você tem uma península que se sobressai, é distinta do restante, mas não está separado, está interligado. E aí começa a quebrar os protocolos, né? É demorado? É. Porque qual é a grande dificuldade? Nós temos que trocar o óculos que nós recebemos quando reencarnamos, que é o óculos da cultura. Quando nós reencarnamos, só para encerrar aqui, para a gente abrir para questionamentos, etc., né? Vamos supor, eu estou na eternidade, no polissistema espiritual. Aí eu reencarno, eu entro no tempo. O tempo tem uma temporalidade, que é a passagem do tempo. E toda vez que eu me objetivo, que eu construo alguma coisa, escrevo um livro, um poema, qualquer coisa que eu faço, eu coloco no temporal. Portanto, ele vai sair da temporalidade. Por isso que toda obra sofre o curso do tempo e tem que ser recontextualizada. Esse tempo tem uma esfera cultural, tem um plasma cultural materializado e ele é esférico, porque ele influencia todo o conjunto. Então é como se eu recebesse um óculos que reproduz exatamente essa esfera. Eu passo a ver o mundo por essa ótica da cultura. Então eu estou sujeito a todas as virtudes e defeitos da época, as deficiências da época. Deficiências de pensamento, porque são os paradigmas, né? O paradigma da cultura, da inteligência e da contingência. Eles condicionam a minha visão de mundo, o meu ser no mundo, da Dasein, lá do existencialismo lá de Heidegger, né? O ser no mundo. Então, tudo que eu produzi tem, por assim dizer, a cara do meu tempo. Os símbolos, os signos, os significantes, os significados. Então, é isso. Veja, eu estava preocupado, pensando hoje à tarde, em colocar nesse curto espaço de tempo um conteúdo tão complexo como é você fazer a comparação do pensamento mecanicista com uma possível superação pelo pensamento complexo transdisciplinar. Só para não deixar no ar, o que nos faz interligados é que nós temos uma substância comum, né? Quando você, por exemplo, a teoria do valor na economia, isso foi bem desenvolvida por Marx, mas Marx não foi o inventor. Aristóteles já falava isso, mas ele aperfeiçoou. Está lá no Capital, na obra do Marx, principal dele. Ele chama Fetiche da Mercadoria. O que é que ele mostra? O que é que difere o valor de uma mercadoria de outra? O que é que difere o valor desse smartphone dessa garrafinha? Eu sei que ele custa mais do que ela. O que é que define esse valor? Que o preço é a expressão monetária de um valor, né? O trabalho produz valor. Depois a comercialização é transformada em preço. O que é que diferencia? A quantidade de trabalho, a qualidade do trabalho. Basicamente, quantidade de trabalho que foi necessária para fazer cada um deles. Então, o que é que tem em comum entre os dois? Trabalho humano materializado. Tudo
tem trabalho humano materializado. O que diferencia o valor de cada um é a quantidade de trabalho necessária para a fabricação de cada um desses objetos. Então, o que é que eles têm em comum? Oi? Mão de obra qualificada. Aí tudo isso vai influenciar, mas basicamente é tempo de trabalho. Seja qualificado ou não, é tempo de trabalho. Por que que o ouro é tão valioso? Né? Para cada tonelada de pedra, eles tiram em torno de 80 gramas de ouro, se eu não me engano, não é isso? Onde tem o ouro. Onde tem. É. Cada tonelada de pedra, veja, uma tonelada de pedra para tirar. Pode ter mais, e não produz mais, é aquele que está ali. É, exatamente. Por isso que ele é tão caro. Custa muitas horas para você tirar algumas gramas de ouro. Né? O que é que tem em comum entre nós todos? E que permite que a gente esteja interligado? Apesar de sermos diferentes como indivíduos, o que é que nos interliga? O quê? Nós estamos inseridos no fluido universal, é isso? Não, eu diria que não. O fluido universal, o fluido cósmico universal, que já adquiriu outros nomes atualmente, né? Depois da física quântica, ele está na matéria. Ele é, digamos assim, a fonte do que nós chamamos de matéria. É a chamada matéria pura, em que, quando é informada pelo princípio inteligente, assume uma forma de matéria informada, que é isso aqui que nós estamos vendo. Mas o que realmente é substantivo em nós não é a matéria. O que é substantivo em nós? Nossa essência humana. A origem. O espírito. O princípio inteligente. Eu falo princípio inteligente porque o princípio inteligente engloba os celulares e não celulares. Então, tudo está interligado. Quando vem uma pandemia, como veio essa da Covid, é uma reação natural de micro-organismos em face de alguma forma de desequilíbrio que aconteceu. Como todos os seres estão sinalizados para preservar a vida, eles vão reagir. Eles são os maiores parceiros nossos para nos apontar o dedo avisando que está desequilibrado. São parceiros. Todos são parceiros. Há uma parceria que faz a sustentação da vida, desde os micro-organismos, podemos dizer desde a pedra, da planta, dos micro-organismos até o ser humano. Todos estão interligados com propósitos comuns. Preservação da vida. Para preservar a vida, o que é que todo mundo tem que fazer? Trabalhar. O que é trabalho? Transformação da natureza para a satisfação das nossas necessidades. Né? Trabalho no sentido geral. Então, todos trabalham. Todos têm vida associativa. Todos. Uma colônia de bactérias é uma sociedade. Não é como a sociedade humana, né? Mas é uma sociedade, é uma associação. Todos, indistintamente. Parcerias. Compete e coopera. Olha a parceria das flores com os pássaros e insetos para a reprodução. Então, é uma parceria intensa e extensa entre todo e todos. Porque tem um elemento comum, uma substância comum, que é o que está entre, através e além de todos. Então, isso muda a nossa concepção de ser humano, de pessoa, de humanidade. Quando nós alcançarmos esse pensamento, não haverá mais guerras. Porque quando eu olhar para o outro, independentemente dele pensar diferente, mas na substância ele é rigorosamente igual a mim. E até eu comecei a, às vezes, falar em sala de aula, dizer, olha, o que é que nos faz realmente iguais? O que realmente nos faz iguais? Na nossa origem, o fato de sermos todos seres inteligentes.
Tá certo o que você está dizendo, no meu modo de ver, mas eu diria assim, o que nos faz absolutamente iguais é que nós somos diferentes. Isso que nos faz iguais, né? Isso é substantivo. É um paradoxo, né? Não é uma contradição. O que realmente nos faz iguais é que nós somos diferentes. Não tem nada duplicado. Nada, absolutamente nada. Nem as folhas de uma árvore são duplicadas. Elas são semelhantes, mas não são idênticas. Da mesma árvore. Alguém quer fazer alguma indagação, alguma pergunta, algum questionamento? Diga. Fala muito na regeneração da Terra. Né? Generação? Regeneração da Terra. Da Terra. Terra, universo. Uhum. Não sei, acho que do planeta Terra. Isso. Ele entra ali naquele... Que no caso ali a gente está naquele tempo ali, e ele segue e entra em outra cultura para entrar. Como que fica no espiritismo daí? Eu não entendi. Nessa regeneração da Terra. Sim. Né? No caso, é uma coisa que foi falada até pelo próprio aquele espírito brasileiro que morreu, tem bastante livros. O Chico? O Chico. No caso, a gente está nessa mudança ali que a gente está vivendo agora. E, assim, no caso, você falou assim, que não vai existir, que só vai mudar tudo quando não houver mais guerra. No caso, o que a gente está passando agora, no momento, tudo, no caso, entra essa parte da regeneração, a gente sai dessa cultura. Sim. Vejam, nós estamos num período de transição de um pensamento. O que o Capra, na capa do ponto de mutação, tem um gráfico assim, ó. Né? É assim. Há uma transposição entre um período, uma mentalidade. Por exemplo, eu falei do medievo. O medievo teve um apogeu, século 8, 9, 10, e teve uma decadência. Enquanto ele estava decaindo, o renascimento estava surgindo. Esse período transitório, em que as duas mentalidades se chocam como duas placas tectônicas, geram muitos distúrbios, traumas, etc. O que é que nós tivemos aqui? O recrudescimento da Inquisição Católica. Porque o que a Inquisição pretendia? Segurar a história. Pretendia queimar as pessoas, imaginando que queimaria as ideias. Então, é um período crítico. Quando nós chegamos no século XX, o mecanicismo está em decadência. Veja, toda essa revolução tecnológica que nos colocou, por exemplo, agora, tem pessoas nos assistindo em vários lugares, né? Essa revolução, ela extrapola os limites do mecanicismo. Só o fato de nós estarmos interagindo virtualmente extrapola as concepções mecanicistas. O gráfico cartesiano trabalha com pontos de localização exatos. E nós estamos num espaço virtual. As pessoas estão nos vendo, é como se nós estivéssemos também vendo, porque elas entram no nosso espaço e nós estamos entrando no espaço deles, né? Então, esse período que nós estamos vivendo é um período semelhante, com todos os distúrbios, mas a caminho de um mundo diferente. É um mundo que vai estar assentado nesse pensamento. Ele já está aí. Ele talvez ainda não seja dominante, mas segundo até o irmão Leocádio falou muito sobre isso durante a pandemia, nas preleções dele, e o irmão Green também falou isso. Eu acho que falou até nessa última aula. Nós estamos entrando numa nova era. Ele não falou era, né? Numa nova fase, inclusive porque os espíritos que reencarnaram dos anos 90 para cá, final dos anos 90, a chamada geração Z, né?
dentro dessa geração toda tem pontuais que vieram para fazer grandes transformações. Eles estarão ocupando os postos de comando da sociedade que nós ocupamos e alguns continuam ocupando. Eu digo postos de comando, seja administradores, professores, magistrados, enfim, que estão no comando, na coordenação do funcionamento da sociedade. Eles estarão no nosso lugar, com uma nova mentalidade. Né? E será que todo mundo vai ser espírita? Não, acredito que não, porque a diversidade permanece. Nunca será, como é que se diz, suprimida, né? Mas alguns princípios universais prevalecerão. A ideia do espírito, da reencarnação, do livre-arbítrio, de um Deus imanente e da interação entre os dois polissistemas. Isso serão premissas que estarão, no meu modo de ver, em todas as culturas, cada uma a seu modo. Ora, não existe uma verdade universal em todas as culturas, qual é? Existe um ser superior. Essa verdade universal está em todas as culturas. Só que vista e objetivada de formas diferentes. Ainda algumas veem o Deus como castigo, como um tirano. Algumas dizem que nós temos que ser tementes a Deus, enfim, essas coisas todas. Mas há uma unidade. Todas estão assentadas na ideia de um ser superior, que nos criou. Isso é universal. Né? Pode ter ateus, pode ter pessoas que fazem os tais cultos demoníacos, essas coisas aí. Né? Mas isso é residual. Como cultura, não tem nenhuma cultura ateia. Nenhuma. Nunca teve. Tem pergunta aí? O irmão Jair Cardoso, ele pergunta: tudo o que faço, o que produzo, está no tempo, porque estou na cultura do tempo. Os pontuais que nos trazem do novo estão fora do tempo? Não. Eu entendo que não. Né? Eles são pontuais porque eles têm uma prontidão para fazer a leitura do extramental quando reencarnam. Eles entram no tempo, tem um extramental que está demandando respostas que ainda não têm formulação, não estão formuladas. Então, ele tem a prontidão, mas a demanda é feita pela mentalidade, pelo extramental. Então, não é ele que vem e traz algo completamente inusitado. Ele faz, porque ele tem, normalmente o pontual tem o quê? Um grande poder de síntese e uma grande capacidade de empatia. Ele tem uma sensibilidade que percebe aquilo que está latente no extramental. E ele consegue transformar isso em síntese. O que é que Einstein fez? Uma grande síntese. A teoria da relatividade é uma grande síntese. Que hoje está no nosso dia a dia. Né? A gente não sabe, mas está aí. O GPS, por exemplo, não existiria sem a teoria da relatividade. E sem, evidentemente, a teoria quântica. Está nas nossas vidas. Hoje eu não sei quanto por cento, né, Paulo, que nós estamos, que a nossa vida é influenciada. Eu acho que mais de 50% por essas inovações todas que vieram com essa revolução. Né? Eu acho que deu, né? Diga. Uma perguntinha rápida. Algumas casas espíritas contrárias à SPE trabalham a obsessão. Obsessão. A obsessão seria um tentáculo do mecanicismo dentro da doutrina espírita? Acredito que sim. É um protocolo. É um protocolo. Veja, infelizmente, grande parte do movimento espírita começou a fazer o requentado. Isso desde os anos 50. O espiritismo tem um crescimento na primeira metade do século, principalmente pelo concurso do Chico, a obra de efeito
psicografada para o Chico, tem um grande mérito de fazer a difusão do espiritismo numa cultura onde grande parte da população era analfabeta ou semi-analfabeta. Então, é como se ele processasse os princípios da obra de causa e transformasse em obras de efeito de fácil assimilação e entendimento. Mas, a partir dali, começa o que o irmão Green chama de autoentendimento. As pessoas passaram a ser espíritas de ouvido. Eu sou de família espírita, então aprendeu ouvindo o avô, a avó, o pai, a mãe falarem e começam a repetir, fazem um autoentendimento. E perderam o senso crítico de fazer a renovação do pensamento, a recontextualização, que todos os grandes espíritas fizeram. Né? Veja, Kardec, quem viveu a época de Kardec, Camille Flammarion, um grande astrônomo, logo depois, Leon Denis, Gabriel Delany, aquele outro italiano, como é o nome? Que escreveu lá Pensamento e Vontade, Paulo. Ernesto Bozano. Bozano, Ernesto Bozano, né? Grandes espíritas, e que fizeram não é uma recontextualização, mas um diálogo com a ciência e fazendo atualização do pensamento. Depois, estancou. E aí, o que é que restou para manter a atratividade da casa espírita? A casa espírita requentada? A desobsessão. Que é tem um aspecto fenomênico, às vezes até fantástico, né? E que sensibiliza algumas pessoas, ou muitas pessoas, e exerce um poder e um controle. Você está com um problema? O médium fulano resolve, vai lá que ele resolve. Ele é milagroso, né? Milagreiro. É mais ou menos isso, eu estou vulgarizando um pouco a linguagem, mas é mais ou menos isso, né? Virou isso. Ainda as pessoas vão, ali na Lapa, onde a gente de vez em quando vai fazer palestra, tem um centro lá que está sempre, tem palestras, lota, mas é esse discurso. Esses tempos me mandaram um vídeo de não sei que casa espírita mas aí estava lá a médium mediunizada por um ser extraterrestre. Né? E chamando os médios de unidade. Não chamava mais de médium, nem de instrumento, de unidade. E lotado, a plateia lotada. É o fantástico que chama a atenção, né? Hã? É o fantástico que chama a atenção das pessoas. Aí a dificuldade de sair dessa mentalidade. Uma vez uma médium, eu fiz uma crítica àquele Violetas na Janela, e aí uma médium falou, olha, eu conheço muita gente que veio para o Espiritismo porque leu aquele livro. Eu falei, pois é, mas eu não sei se fez bem ou fez mal, porque eu acredito que fez mal, porque a pessoa vem com aquela ideia e é difícil desconstruir depois. Ela fica procurando aquilo. E aí ela se desilude. Porque não vai encontrar, pelo menos aqui não vai encontrar. Então é preferível não ter lido nada. Venha com a mente aberta. Porque normalmente são esses romances que chamam a atenção das pessoas para o espiritismo, né? Que é aquela coisa fantasiosa, né? Olha o Nosso Lar, né? Como foi representado nos filmes. É uma coisa assim, parece ficção científica e tal. Né? Guerra nas Estrelas, essas coisas. É que eu vejo ainda, professor, principalmente da internet, que é um campo gigantesco disso, cada vez mais o crescimento desse espetáculo que o professor falou e a irmã ratificou aqui. E cada vez mais a procura disso. Então, a minha pergunta, André, lógico, o professor respondeu, mas a SBE automaticamente há muito tempo está furando essa bolha. Mas é um trabalho de formiguinha nosso, de todas as pessoas, porque para você romper esse processo temporal aí é muito difícil. Mas veja, eu vou encerrar então, Paulo. Eu sei que o Paulo está lá preocupado.
veja, eu estou coordenando 2 grupos online, né? E comecei da quarta, agora está com a Lilete e o Felipe, né? As pessoas que vieram durante e pós-pandemia, todas que estão vindo para os exercícios mediúnicos não vêm com essa expectativa. Eu vim para cá em 72 porque me falaram que tinha um espírito aqui que dava receita, do Dr. Leocádio. Eu vim por isso, porque essa era a nossa expectativa em relação ao centro espírita. Essas pessoas não vieram por isso. Não conhecem o Dr. Leocádio, não conheceram o professor Mauri, e vieram porque querem aprender. Tem um grupo que mora no exterior, que são brasileiros, não faltam, são assíduos, participativos, leem tudo que você sugere. Né? Ninguém fala, escuta, não vai ter um passe aqui, você não vai receber um espírito aí para falar com a gente. Ninguém levanta essas questões. Isso é um avanço, é uma nova mentalidade, é o novo espiritismo. Né? Os espíritos nos disseram isso já há alguns anos. Nós atingimos a maturidade e o espiritismo tem que andar pelas próprias pernas. Não haverá mais médiums pontuais, tipo o professor Mauri, tipo o Chico, e agora nós temos vários pontuais, mas em várias áreas. Né? Isso sempre terá, mas não no sentido de serem os aglutinadores daqui e dali. A SBE não existia sem o Mauri. Sem o professor Mauri. Não existiria. A SBE é o professor Mauri. Ou foi sempre o professor Mauri. Não existiria. Por quê? Porque era o retrato de uma época. Começa aqui com materializações, com cirurgias. Eu cheguei a pegar a fase da cirurgia, não peguei as materializações. Né? Que era o que os espíritos estavam indo ao encontro da mentalidade, para sensibilizar. Na medida em que eles foram conseguindo elevar a massa crítica, eles foram desconstruindo esses procedimentos. Em 74 já não tinha mais cirurgia. Aquela de cortar mesmo, né? Então, veja, é interessante que logo em seguida chegou o Alfeu, chegou o Eliel, eu acho que você é irmão do César, né? Chegou a família Graça, né? Foi mais ou menos por aí que vocês começaram a ver, né? E muda a massa crítica e os espíritos começam, até o exercício mediúnico mudou completamente. Porque você chegava, sentava no salão ali, na mesa do salão, eram só 2 grupos, terça e quinta, apagavam-se as luzes às 8h30, só acendia às 10h30. Então, metade do trabalho era psicofonia, outra metade psicografia. Chega, né, pessoal? Agradeço aí a presença. Espero que tenha, pelo menos, estimulado buscar mais informações. Em outra oportunidade, vamos falar mais sobre... Isso é recorrente, a gente vai falar muito sobre isso, né? Obrigado.